Olá, caro amigo do canal Leitura Inspirada, seja muito bem-vindo. Hoje, 31 de outubro, é o dia que é celebrado a Reforma Protestante. Dia 31 de outubro de 1531, Martinho Lutero pregou as 95 teses sobre a justificação pela fé na Catedral de Wittenberg. Martinho Lutero ali inicia com a famosa Reforma Protestante, que nada mais seria uma redescoberta de verdades bíblicas que foram lançadas por terra durante um período que a Igreja Romana teve a sua supremacia e controle ideológico. Acontece que quando os discípulos faleceram, os discípulos de Cristo, Pedro, Paulo, João, a igreja era ferrenhamente perseguida pelos judeus e também por Roma. Mas o imperador Constantino, com o Edito de Milão, no ano 313, cessou a perseguição aos cristãos. Com certeza aquilo foi uma consideração muito importante, pois agora os cristãos tinham liberdade de culto. Com o passar dos anos, a religião cristã se torna a religião oficial de Roma. E com isso, meus queridos irmãos, um sincretismo religioso acabou acontecendo. A igreja, que até então tinha suas verdades, doutrinas baseadas nas escrituras, passa a haver uma mistura, uma amálgama com as questões religiosas romanas. Com o passar dos anos, a introdução de santos, justificação pelas obras, entre outras coisas, foram se infiltrando dentro da igreja. E a respeito da justificação pelas obras, foi justamente isso que chamou a atenção do monge agostiniano Martinho Lutero, pois ele viu nas Escrituras que o justo viverá pela fé. Ele que se martirizava o corpo para purificar a alma, ao ler esse texto nas Escrituras, seus olhos foram abertos, pois percebeu que para ser justificado é unicamente pela graça de Deus, pela fé em Cristo Jesus. E com isso, meus queridos irmãos, inicia-se um período de reforma da igreja. Ele, na verdade, queria reformar a igreja, mas houve então uma ruptura, uma separação, a criação de uma igreja luterana. E existem outros movimentos por trás, não no campo religioso, que estava acontecendo nesse período também. Mas o certo é que, dali em diante, novas redescobertas bíblicas foram encontradas. Por exemplo, o batismo por imersão, e de quando a pessoa pode tomar uma decisão, descoberta pelos batistas. Entre outras verdades, a redescoberta, como mencionei já então, que nós somos justificados unicamente pela fé. Esse movimento de reforma então se estende e chega até nós hoje. E para ajudar com a reforma protestante, no mesmo ano, século XVI, houve a criação da imprensa. Gutenberg criou a imprensa e o primeiro livro a ser impresso foi justamente a Bíblia Sagrada. Quanto mais as pessoas conhecessem a verdade bíblica, ou conhecessem a Bíblia, mais o monopólio da Igreja Romana acabava sendo quebrado. E estamos aí, há mais de 500 anos da Reforma Protestante. E o que mudou? Será que nós ainda estamos alienados? Porque a Igreja Romana, ela alienou as pessoas por um período longo de tempo. Durante todo esse período, a Igreja suprimiu a intercessão de Cristo. Ele é nosso único Salvador, nosso Senhor. Não há como chegar a Deus por outros meios. Não há sacerdotes que podem mediar interceder por mim e me fazer chegar até Deus. Apenas Cristo pode fazer isso. Essa é também uma redescoberta feita através da Reforma Protestante. Então, a Igreja Romana suprimiu a verdade. Isso, para alguns teólogos, se cumpre na profecia de Daniel, capítulo 7, versos 22 a 25, e também Daniel, no capítulo 8, onde é dito que um poder deitou por terra a verdade e o que fez prosperou. Então, a gente vê ali, naquele poder, na Igreja Romana, o cumprimento dessa profecia. Para alguns teólogos, existem essa possibilidade. Então, foi suprimido por um grande período. Mas e agora? Como nós estamos? Será que nós estamos diferentes das pessoas que viveram no período da Idade Média? Eu creio que não. Sabe por quê? Apesar de nós termos Bíblias à vontade em aplicativos, em casas, impressas,
É o livro com a maior tiragem da história. Apesar disso, as pessoas nunca estiveram tão analfabetas bíblicas, sem conhecer as verdades bíblicas, sem saber se o que está sendo ensinado pelos pastores, bispos, clérigos, estão de acordo com a palavra de Deus. As pessoas estão seguindo seus impulsos, suas preferências, estão ouvindo mensagens que são doces aos ouvidos e acabam assim não conhecendo verdades essenciais para a sua salvação, não conhecendo o que vai acontecer com esse mundo, nem o tempo que estamos vivendo. Para algumas pessoas, verdades eternas como a volta de Jesus, milagres que aconteceram na Bíblia, são na verdade alegorias, são fantasias, são apenas registros que não competem com a verdade, ou seja, eles não acreditam nos milagres bíblicos, apenas naquilo que poderia ser considerada como uma revolução social ou uma propaganda dos judeus e dos primeiros apóstolos. Meus amigos, vivemos tempos difíceis. Na verdade, Jesus disse que quando ele viesse, por acaso ele acharia fé na terra? Ele pode achar através de você, que você possa ter fé em Deus, ter fé nas Escrituras. O movimento de reforma não para em 31 de outubro de 1517, mas ele continua, se estende até a igreja. Como a verdade do santuário celestial, a verdade de um juízo iminente, um juízo investigativo, entre outras coisas que não dá tempo de a gente conversar por aqui. Então, 31 de outubro é o dia da reforma protestante. Não é dia de Halloween, não é dia de culto aos mortos, mas é dia da reforma protestante. Há o que se celebrar? Sim, mas há muito mais o que refletir. Reflita. Como está a sua vida espiritual? Como está a sua comunhão com Deus? Como está a sua fé? Permaneça fiel, permaneça seguindo os princípios bíblicos. Não fuja dessas verdades. Tenha uma comunhão com Jesus. Martinho Lutero era um homem sincero. Era um bom monge, agostiniano, mas quando leu as Escrituras e percebeu a verdade, ele rompeu com a sua tradição. Ele rompeu quando não conseguiu reformar a igreja. Ele rompeu e seguiu o seu caminho, a sua consciência. Oxalá que as pessoas possam seguir a sua consciência baseada e alicerçada nas verdades das Escrituras. Que Deus abençoe você, tenha um ótimo dia, que Deus abençoe a sua vida, a sua família. Fiquem na paz do nosso Senhor Jesus.